Ora, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Aqui nos encontramos mais esta noite, fim de dia, do qual eu vou fazer aqui este vídeo, este áudio, para meter aqui neste grupo por conta daquelas pessoas, dos sinais da presença de espíritos, do qual nós teremos que saber, aprender a identificá-los. Agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, aos mentores, aos espíritos de luz, de amor, que nos guardam, protegem, iluminam neste plano físico. E, diferentemente do que pensamos se tratar, muitas das vezes de fenómenos paranormais, a presença de espíritos, ele se manifesta de maneiras bastante claras, onde podemos muitas das vezes diferenciar os espíritos inteligentes, sendo estes pessoas falecidas tentando uma comunicação direta com o ser encarnado, o ser vivo, e os seus residuais, então, os quais não sabem da existência de seres em vida no local onde estão, por exemplo, uma casa. E muitas das vezes acabam interagindo apenas com o ambiente. Os espíritos residuais que estão alojados, acriolados numa casa, podem ainda tomar a forma de uma entidade maligna ou demoníaca, uma vez que jamais viveram na forma humana. Então, aprendamos a identificar os sinais, a presença de espíritos. Sejam eles espíritos inteligentes, presos a pessoas ou tarefas, compromissos inacabados na Terra, ou sejam residuais, coexistentes neste plano, alguns sinais da presença de espíritos no próprio ambiente são claros e podem se manifestar de diversas maneiras. Desta forma, conheçamos as mais comuns. Primeiro, ruídos. Diante da presença de espíritos, é comum ouvir alguns sons de origem até inexplicável ou improváveis até para o local onde se encontra. Objetos batendo, portas e janelas, isto é um exemplo. Móveis ou algo mais se arrastando também podem ser notados. Mudando de lugar, que é um fenómeno raro, mas provável, espíritos podem promover a manifestação de certos e determinados objetos, itens que se movem sozinhos ou inexplicavelmente caem de alguma superfície ou até poderão levitar alguns centímetros. São, sem dúvida, sinais da presença de espíritos. É possível também que estes objetos mudem de lugar. Outra manifestação em eletrónicos, como eu já disse noutro vídeo, TVs, rádios, luzes, entre outros aparelhos eletrónicos, podem também indicar a existência de espíritos no ambiente, porque essa manifestação ocorre quando
tais itens se ligam e desligam sozinhos, ou eventos estranhos ocorrem com eles. Despertadores tocam em horários diferentes, canais que mudam sozinhos, música que tocam, enfim, de várias maneiras. Outro fenómeno em animais, como seres sensíveis que são os gatos. Os cachorros tendem a sentir facilmente a presença de espíritos, mais os gatos. No caso dos cães, se estes começarem a ladrar para o nada e acompanham os movimentos com a cabeça, é sinal de que estão sentindo ou vendo algo no ambiente. Ser observado muito comum diante de espíritos no ambiente, a sensação frequente de estar sendo observado, principalmente quando estiver sozinho ou sozinha, pode acontecer. No entanto, fique atento, pois após assistir, por exemplo, após assistir a um filme de terror ou ver alguma notícia trágica, a sensação pode ser apenas um reflexo do seu próprio corpo, do pensamento diante do medo. Outro sinal, sentir-se tocada, que é também bastante comum. Este sinal costuma aparecer diante de um toque em seus ombros, um passar de mãos, por exemplo, nos cabelos, ou algo mais subtil. Ouvir vozes dizendo o seu nome, mesmo quando não há ninguém por perto, é outro sinal bastante comum da presença de espíritos. Os sons também podem ser gritos, sussurros, risadas ou até conversas em meio abafadas. Pontos frios. Quando alguns cômodos da casa estão mais frios que outros, ou mesmo uma pequena parte deles, este também pode ser um sinal de espíritos. Odores, cheiros inexplicáveis, perfumes, maus cheiros ou odores característicos que tomam conta de um ambiente sem causa provável, costumam representar a presença deles. Vultos. Geralmente a prova mais clara da presença dos espíritos em determinado local são os vultos. Os vultos rápidos, aparecimento de luzes anormais, sombras, entre outras aparições, podem significar um ambiente onde é habitado por um espírito. Agressão física. As agressões como arranhões, puxões de cabelo, empurrões, entre outras coisas, costuma vir apenas por espíritos malignos, sendo um fenómeno até bastante raro, mas fique atento, se marcas surgirem sem ninguém por perto, com certeza que é a presença de espíritos. E aqui põe-se outra questão, que é a mediunidade de cada um, a sensibilidade mediúnica. E seguindo a base teórica do espiritismo, a doutrina espírita ela possui uma complexidade bastante profunda acerca dos tipos e manifestações que um corpo físico pode apresentar diante do contacto com espíritos
desencarnados, como é o caso, por exemplo, psicografia, que é uma mediunidade. Estou-me lembrando do saudoso Francisco Cândido Xavier. Pois é. Os tipos de mediunidade. Temos vários tipos de mediunidade. Os tipos de mediunidade, eles são diversos e são segmentados nas mais complexas categorias, sendo elas descritas em detalhes no livro dos Médios de Allan Kardec, que foi escrito em 1856-58, salvo erro. A característica sensitiva pode ser manifestada de maneira física, intuitiva, visual, auditiva, entre outras, sendo ela dada ao médium de acordo com sinais observados geralmente no período da infância. Vejamos quais são os principais tipos de mediunidade apresentados em um corpo sensitivo. Efeitos físicos. Efeitos físicos são manifestados em médios, no meu caso, com capacidades de produzir fenómenos materiais como, não é este o meu caso, mover móveis, corpos inertes, produzir ruídos ou manifestações ostentivas. Nesta categoria existem os facultativos, os quais têm a consciência dos fenómenos que produzem. Tem também os involuntários ou naturais, que são usados pelos espíritos e tornam-se inconscientes de suas faculdades. Sensitivos. Esse perfil com a categoria sugere a sensível. É sensível à presença de espíritos no ambiente. No meu caso, por exemplo, geralmente por uma vaga impressão deles. Alguns dos médios com tal habilidade são capazes de sentir a individualidade, bem como índoles, boas ou más, do espírito em questão. Audientes ou clarividentes, conhecidos por ouvirem as vozes dos espíritos, interessados em estabelecer uma comunicação. Os médios audientes podem seguir tanto uma voz interna quanto externa, sendo essa clara e distinta, como se escutassem uma pessoa viva. Videntes ou clarividentes. Ao contrário do que muitos imaginam, essa classificação, a vidência, nada tem de relação com o futuro, neste caso, mas sim indivíduos dotados de habilidades de verem os espíritos. Estes podem vê-los tanto com os olhos abertos como com os olhos fechados. Temos outros, psicofónicos, por exemplo, manifestados pela fala. Os espíritos se comunicam diante do acoplamento de seus perispíritos com os perispíritos dos médiuns que possuem tal habilidade. Cura, habilidade ainda muito discutida, mas que já está entrando na evolução, mesmo entre o meio espiritual. Os médiuns com capacidades de cura podem fazê-lo pelo toque, como há neste mundo, ou por um gesto, ou um simples olhar.
tudo por meio de magnetismo que a sua sensibilidade espiritual emana. Tem os mecânicos, médiuns, mecânicos. A mediunidade mecânica se manifesta por meio de objetos presentes nas mãos do médium. Com tal habilidade, com ele, itens, por exemplo, como cestas ou lápis podem ser agitados ou pura e simplesmente arremessados, dependendo da índole e nível de evolução do espírito em questão. Por exemplo, sempre me lembro do saudoso médiuns como Chico Xavier, com o dom da psicografia, também podem ser enquadrados nesta categoria. Os intuitivos, também possível de abrigar médiuns, psicógrafos como Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Os intuitivos agem por meio de transmissão do pensamento entre o espírito desencarnado e o encarnado. Neste caso, o espírito guiará o médium para que este escreva ou exprima as suas vontades, servindo como uma máquina, como um intermediário entre o espírito e a mensagem que deve ser passada. Os inspirados. Os inspirados são os tipos de médiuns mais espontâneos e que mais têm a dificuldade em discernir pensamentos próprios de sugestões dadas por espíritos. Neste tipo de mediunidade, os seres desencarnados atuam como anjos da guarda, espíritos protetores, guardando, guiando, aconselhando e fazendo com que o corpo encarnado sinta a sua presença e tenha pressentimentos quando algo está errado. Outros tipos de mediunidade também já foram descritos e relatados. Há muitas dezenas de anos, E os seguidores da doutrina espírita, que são os médiuns e o que não é médium, dessa forma poderemos reduzir a sensibilidade mediúnica. Ela é bastante relativa e pode ser manifestada em diferentes períodos da vida, de diferentes formas e intensidade. Mais uma vez, vou falar no caso do nosso querido Chico Xavier. O seu dom se manifestou com 4 anos de idade. Mas em outras pessoas, no meu caso, por exemplo, poderá ocorrer durante a vida adulta ou mesmo tem pessoas na velhice. Em geral, a mediunidade se desenvolve com maior facilidade em indivíduos com maior sensibilidade mental e sensorial. Vejamos alguns dos sinais de manifestação da mediunidade. E se você se identificar com alguns deles, procure saber canalizar essa sensibilidade, controlá-la e entender a importância de tal habilidade. Por exemplo, suor excessivo em regiões como mãos, axilas, bem como pés gelados. Habilidade de controlar os acontecimentos em seus sonhos, facilidade de entrar no chamado sonho lúcido, capacidade
de sentir o odor do outro, bem como vibrações negativas ou positivas de determinada pessoa ou lugar. Ver ou sentir presenças que parecem não existir no ambiente em que estiver. Multidões, aglomerações de pessoas lhe causam mal-estar. Há mudanças frequentes e repentinas de humor, oscilando de um extremo de desânimo a sentimentos de euforia. Antipatias sem motivo aparente. Sentimentos de angústia, de vazio e de falta de compreensão do outro para consigo. Esses e outros sinais são clássicos de um indivíduo com os primeiros sinais de uma mediunidade a qual será manifestada de início em estado de desequilíbrio, uma vez que o médium ainda não conhece a doutrina. Não conhece a doutrina a ponto de entender do que se trata e agir da melhor maneira para poder equilibrá-la. Desejo a todos uma linda e abençoada noite. Que Jesus divino e amado Mestre a todos abençoe e ilumine. Salve Deus!